Quantas horas você trabalha por dia? Bom, se você estiver assistindo esse vídeo no Brasil, basicamente você tem, com base na CLT, uma carga de trabalho de 220 horas por mês. Certo? 220 horas por mês é o tempo de trabalho que você tem, que é mais ou menos 8 horas por dia. Algumas pessoas trabalham muito mais do que isso, mas vamos partir dessa média de 220 horas mensais. E vamos pensar que você está no início da jornada, que você ganha um salário mínimo. Então, se você ganha um salário mínimo, que no Brasil atualmente é R$ 1.302, dividido pelas 220 horas, significa que você ganha R$ 5,92 por hora. Perfeito? Acompanhou até aqui? Se você trabalha 220 horas mensais, com base na CLT, claro que aqui está incluso também o descanso semanal remunerado, mas que você está à disposição da empresa. Então, entra no cálculo. E que você ganhe um salário mínimo, ou seja, R$ 1.302 por mês. Perfeito? Então, logo, nós conseguimos chegar a um valor de hora de R$ 205,92 por mês. Antes de continuar refletindo aqui e te fazendo chegar a uma visão talvez que você não tenha desenvolvido até hoje, considere se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas que podem estar presos nessa visão equivocada a respeito do poder que tem a educação financeira, do poder que tem os investimentos na nossa vida. Então, continuando a reflexão aqui, imaginando que você ganha R$ 105,92 por dia. Por hora. Então, a cada hora que você está ali disposto à disposição da empresa, você está ganhando ou fazendo ou trocando o seu tempo por R$ 5,92. Se você ganha mais, utilize aqui a mesma metodologia, pega o montante que você ganha e divide por 220 horas. Você vai ter exatamente o valor da sua hora. Perfeito? O que equivale a dizer que se você estiver fazendo, ou flertando, ou iniciando, ou buscando qualquer forma de rentabilizar o seu capital, a sua base financeira, você vai partir do princípio que você precisa acumular horas. Ou seja, você precisa acumular R$ 5,92, que todas as vezes que você consegue R$ 5,92, você está acumulando uma hora de jornada de trabalho. Significa que você vai poder fazer o que quiser com essa hora de trabalho. Inclusive, você precisa imaginar que vai chegar um momento em que você não vai conseguir produzir esses R$ 5,92 e que vários R$ 5,92 terão que ter sido acumulados durante o processo. Ou seja, estamos falando aqui da aposentadoria. Que você, querendo ou não, vai chegar um momento em que você não vai ter força produtiva, ou pode ser que o mercado de trabalho não valorize a ponto de você conseguir angariar receitas para a sua vida que não seja suficiente para você se manter. Provavelmente teremos muitos remédios, médicos, enfim, situações que vai exigir uma camada, um volume financeiro diferente na nossa vida do que nós temos hoje. Então, todas as vezes que você olhar para a sua hora de trabalho, quanto vale, você vai começar também a transformar tudo que você faz nesse processo. Exemplo, se você assina hoje uma Netflix, quantas horas de trabalho você precisa fazer durante um mês para pagar a mensalidade da Netflix? Se você está na faculdade, você mesmo quem banca todos os seus estudos e sabe exatamente o peso disso na tua carga de despesas, ou nesse caso aí nós podemos falar que investimento, se você estiver cuidando bem da sua graduação ou da sua pós-graduação, é sim um investimento. Se você não sabe a diferença de despesa, de decisão de despesa e decisão de investimento, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição para você explorar a diferença entre decisão de despesa e decisão de investimento. Mas você, se pegar o valor que você gasta ou que você investe na sua educação e dividir pelo valor da sua hora, você sabe exatamente quantas horas por mês que você precisa dedicar na sua vida do trabalho
para fazer o pagamento dessa despesa ou desse investimento. Se você faz lanches todos os finais de semana, você pega o valor da sua hora e divide pelo total de lanche, ou o contrário, né? É o correto. Pega o valor que você tem de despesa com lanches e divide pelo valor da sua hora, você sabe exatamente quantas horas que você consome lá na lanchonete em relação ao seu trabalho. Então, essa é uma visão importantíssima que você começa a tomar consciência ou ter mais consciência a respeito das suas decisões financeiras. Mas vem um grande detalhe, um grande segredo. Hoje, com a Selic a 13, a taxa Selic a 13,75, nós temos o CDI a 13,65. CDI. Para quem não sabe o que é CDI, vou deixar na descrição aqui também o vídeo que eu falo sobre o que é CDI, por que ele impacta a taxa de juros, carteira de investimentos. Vou deixar um vídeo aqui na descrição. Mas basicamente é a taxa em que a maioria, ou quase 90%, aliás, quase 100% dos investimentos de renda fixa utiliza como referência. Nesse caso aqui, os 13,75% é a referência que é utilizada para remunerar os investimentos, as modalidades de investimento de renda fixa. CDBs, LCIs, LCAs, enfim, tem uma gama de modalidades de investimento que utiliza como referência o CDI. Hoje, no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no mês de janeiro, então ele é 13,65, ok? O que faz uma movimentação interessante, o que faz aqui uma mágica relacionada aos juros compostos. Se você também não sabe ou não tem familiaridade com juros compostos, eu gravei uma aula onde eu falo exatamente sobre a importância de entender sobre os juros na nossa vida. Eu vou deixar aqui na descrição, você acessa lá, explora, caso você não tenha contato com essa dimensão de conhecimento. Perfeito? Mas vamos pensar que você continua ainda ganhando um salário mínimo e que você tem condições de colocar ou de poupar R$50 por mês. Você consegue poupar R$50 todos os meses, ok? Apenas R$50. Você vai fazer um sacrifício, mas vai conseguir colocar num CDB, vai selecionar um banco de sua confiança e vai colocar num CDB durante todos os meses. Então você vai fazer um aporte de R$50 e todos os meses você vai continuar colocando R$50 nesse CDB. Perfeito? O que equivale a dizer que ao final do mês, ao final de 12 meses, ou seja, ao final do ano, você vai ter acumulado um valor de R$650. Só que em juros você vai ter conseguido, livre de imposto de renda, você vai ter conseguido R$31,38. Se você colocar R$50 nesse momento, a taxa de juros permanecer estável e você conseguir uma remuneração aqui de pelo menos 90% do CDI, ou seja, 90% dessa taxa, que a maioria dos bancos você consegue, tem bancos que agora quase que padrão é 100%, mas eu coloquei com 90% para ter uma margem de segurança. Se você conseguir aplicar R$50 todos os meses, rigorosamente, num CDB que te remunera 90% do CDI, no final do mês você vai ter acumulado R$650 e, além dos 650, você vai ter, livre de imposto de renda, R$31,38. Aí você pode falar, poxa, mas eu demorei o ano inteiro para conseguir R$31,38. E aí, se você continua ganhando, na hipótese, que eu acredito que é quase que irreal, você continuar ganhando somente um salário mínimo e continuar fazendo poupança de apenas R$50, vamos pensar que você continuou com esse cenário, que não é tão legal, mas que você chegou até o final de 12 meses com esse cenário. Então, se eu pego R$31 e divido pelo valor 31,38, divido pelo valor da sua hora, significa que você conseguiu acumular 5,3 horas. Ou seja, nesse momento, você conseguiu, ao final de 12 meses, você conseguiu acumular 5,3 horas.
Ou seja, o dinheiro que você tinha e conseguiu poupar produziu um estoque de 5,3 horas. Significa que ao final de 12 meses você tem 5 horas. Se continuar ganhando aqui 1.302, você já tem 5 horas no seu estoque de horas para o futuro. Significa que o dinheiro que você conseguiu poupar, ele produziu e fez um novo tempo para você num total de 5,3 horas. E aí que vem a mágica. Quanto tempo, quantos momentos na sua vida, lá na empresa ou no trabalho que você faz, que às vezes você não está satisfeito com o resultado que você tem gerado com o seu trabalho, e aí você fica ansioso, ansiosa, não gosta ou não quer, acha um sacrifício e não consegue entender que a dinâmica que você vai adotar na sua vida, em relação a poupar, em relação a investir, vai conseguir te libertar aos poucos da sua vida e vai te conectar a uma possibilidade de você depois romper com esse ciclo vicioso que está te atrapalhando, que está te pressionando, que está te incomodando. 5,3 horas significa que você pode chegar em um dia, meio-dia, em um dia no seu trabalho você tem 5 horas de folga, se você quiser pensar dessa forma. Interessante que se nós dobrarmos o valor de 50 para 100 reais, esse valor vai continuando no mesmo cenário, mas nós conseguimos acumular 10,6 horas. Ou seja, quanto mais disciplina, quanto mais consciência, maior fica o nosso estoque de horas ao final de 12 meses. E pasmem, se você conseguir fazer isso com 200 reais, se você conseguir poupar 200 reais durante os 12 meses, com esse mesmo cenário de 90% do CDI, você vai conseguir chegar a um volume total de 622 horas e 0,5. Ou seja, nós estamos falando aqui, se você poupar durante 12 meses, aliás, durante 5 anos na sua vida, se você conseguir fazer isso por 5 anos, 200 reais todos os meses durante 5 anos, você vai ter acumulado um bom patrimônio, você vai ter produzido uma receita de mais de 3 mil reais, o que equivale a 622 horas de trabalho, ou 2,8 meses. Ou seja, nesse cenário você já tem quase 3 meses de folga. Depois de 5 anos, poupando 200 reais, você vai ter quase 3 meses garantidos. Significa que você terá renda de R$ 1.302 durante 3 meses sem ter que fazer nada. O dinheiro produz isso para você. Com 200 reais, numa modalidade de investimento mais conservadora possível, em que você não tem o risco de ficar sem o seu capital. Só salvo em situações muito extremas, em uma hecatombe econômica. Então, parece pouco o pequeno investimento, os pequenos centavos que caem na conta todos os meses, mas esses pequenos centavos são as sementes que vão reproduzir, ou que vão produzir a sua liberdade financeira. Então, eu sou o Efigênio Dias. Por favor, considere se inscrever nesse canal, se inscrever. A gente vem trabalhando esses temas e mostrando que existe um caminho em que o planejamento financeiro te coloca diante de oportunidades e, principalmente, te entrega várias chaves para libertar e para te colocar na trilha da liberdade financeira. Até a próxima aula.